enquanto essa história se desenrola, a Bíblia diz que Elias vai confrontar os profetas de Baal. E aí tem aquela brigaiada toda, aonde os profetas montam um altar. Elias zomba deles, e Elias fala para eles clamarem a Baal, e o Deus que manda fogo primeiro, que responder ao clamor primeiro, é o verdadeiro Deus. E tem aquela briga. Só que algo que me chama a atenção nessa história é que desde quando Elias recebe a palavra de que haveria chuva, começa a se mover pela fé, uma coisa que ele faz é restaurar o altar. Antes da palavra de Deus se cumprir, o altar precisa estar restaurado. Às vezes a palavra de Deus demora a se cumprir porque o altar precisa de uma restauração. Às vezes a palavra de Deus, a promessa demora um pouco mais, porque nós precisamos restaurar o altar. O que é o altar? O altar é um lugar onde nós prestamos adoração a Deus. Em outras palavras, onde nós prestamos um culto. O apóstolo Paulo diz que nós agora somos o culto de Deus, que a nossa vida é um culto para Deus. Em outras palavras, nós precisamos nos restaurar diante de Deus. Precisamos restaurar naquele momento em que nós desobedecemos uma instrução tão simples. A pergunta é: o que faz com que o altar seja quebrado? E eu te respondo: simples, o pecado. O pecado é o que quebra o altar. Você vai perceber que o altar ele está quebrado quando tem desobediência. Qual que era o problema nessa história? O povo agora estava adorando a Baal. Ou seja, eles saíram debaixo da dependência de Deus e começaram a depender de Baal. Ou seja, o altar de adoração literalmente estava quebrado, e figuramente falando também. Porque quando nós estamos em desobediência diante de Deus, nós estamos adorando a outra coisa, mas não é o Senhor. Por isso existe um chamado à restauração do altar. Sabe, eu sei que você tem palavras da parte de Deus. Eu sei que você já veio aqui, que você já anotou palavras proféticas de Deus a teu respeito. Eu sei que você tem palavras que queimou no teu coração na Bíblia, que você já riscou lá, que você já grifou lá. Mas, em meio a esse processo de receber a palavra e o cumprimento dela, é necessário restaurar o altar. E enquanto eu prego, eu sei que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu, mas é Ele que toca o teu coração, trazendo à tua memória agora o que precisa ser restaurado. Você sabe o que você precisa restaurar. Eu sei o que eu preciso restaurar. É por isso que na Santa Ceia a palavra diz que o homem julgue a si mesmo. Somos nós que precisamos nos julgar, e o Espírito Santo nos ajuda, nos convencendo do que é pecado. Sim, o Espírito Santo nos ajuda a entender o que nos leva para mais perto de Deus, o que nos leva para mais longe. Eu sei, e você sabe, o que está aí dentro do teu coração que te leva para longe de Deus. Por isso essa noite é um chamado de Deus. Vamos restaurar o altar. Eu tenho chuva para mandar, mas antes da chuva chegar, o altar precisa estar restaurado.